Shalom, shalom, meus amigos, shalom, minhas amigas, shalom para vocês que estão reservando um pouco do seu tempo para nos acompanhar aqui no estudo da Palavra de Deus, Devar Hashem, Palavra de Deus, Palavra do Senhor. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo que começamos na semana passada, falando sobre anjos. Como eu falei na outra semana, nós não temos aqui a intenção de falar sobre origem, hierarquia, se é que há, toda essa coisa que a teologia sistemática fala sobre os anjos. Nossa intenção é apenas falar sobre a origem do termo, a origem da palavra anjo. Será que essa palavra está mesmo escrita na Bíblia? Então, é sobre isso que queremos falar com você hoje, continuar o nosso estudo. E de antemão já te peço, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, que você curta o nosso canal, que você compartilhe e indique o nosso canal se você está gostando. E peço também, muito importante, que você comente. Se você gostou, comente, faça comentários. Se você não gostou, também eu aceito seus comentários, porque é com crítica que nós crescemos. Com elogio nós só enchamos, ok? Então, sem perder tempo, vamos lá para a segunda parte do nosso estudo. Anjo. Existe esse nome nas Escrituras? É o que nós estamos estudando e que nós veremos mais um pedacinho hoje. Ok? Então, na última aula, ou na nossa primeira aula desse tema, nós falamos sobre tradução e transliteração. Eu peço que, se você ainda não viu, que você dê uma olhadinha para que você não tenha dúvidas do que nós vamos falar nessa segunda parte. Então, falamos sobre transliteração e tradução. E encerramos nosso vídeo com a pergunta: anjos, a palavra anjo é uma tradução ou uma transliteração? Bem, eu vou botar aqui minha vista um pouquinho para cima, que é o que menos importa de aparecer. Opa, isso. Então, como está escrito aqui, o termo anjo, a palavra anjo, não consta em nenhum dos idiomas bíblicos originais, ou seja, não consta nem no hebraico, que é a Tanar, ou Velho Testamento, como os cristãos chamam, e nem no grego, que é o idioma original do Novo Testamento. Então, de onde surgiu essa palavra? Qual é a palavra usada em ambos os testamentos, quando se fala desses seres espirituais? No hebraico, ok? Tanar, Velho Testamento, a palavra é malach. Essa palavra que está aqui na coluna da esquerda. Malach. Transliteração, como eu falo, malach. E a tradução dessa palavra é mensageiro. Então, toda vez que a palavra malach é escrita no Velho Testamento, na Tanar, a tradução correta seria mensageiro. Mensageiro, mas mensageiro, como assim mensageiro? Sim, mensageiro. A profissão é aquela pessoa que tem a incumbência de pegar uma mensagem de alguém e levar para um outro alguém. Uma pessoa mesmo, de carne e osso como nós. É o que no Brasil nós chamamos de correio, ok? O carteiro, seja lá como é chamado na sua cidade. Então, malar é isso. Malar não se trata de um substantivo próprio, mas de uma profissão. Malar é uma profissão. Ora, então por que na Bíblia está escrito anjos? Como diferenciar quando a Bíblia fala de malar, homens de profissão, e malar dos seres espirituais? Porque é assim que Deus chama
algumas vezes esses seres espirituais. Sempre que a Bíblia chama esses seres espirituais, como quando o escritor chama, ou como quando o próprio Deus chama eles de Malach, está falando, está se referindo ao ofício que ele está apresentando naquele momento. Tá? O que está escrito aqui eu já acabei de falar para vocês agora, ok? Nas páginas das Escrituras hebraicas, Tanar, o qual os cristãos chamam de Velho Testamento, o termo usado para se referir a esses seres espirituais são Mal'ar. Só sendo redundante, repetindo, o significado dessa palavra não é anjo, mas sim mensageiro, aquele que leva uma mensagem, o qual pode ser uma mensagem escrita, pode ser uma mensagem falada ou pode ser uma mensagem em atos. Então, a pergunta que eu fiz, eu refaço agora. Como diferenciar, como saber quando a Escritura está citando a palavra malar, está se referindo a homens ou está se referindo a seres espirituais? Mas agora vem outra pergunta. E o Novo Testamento? Também nós temos a referência de palavras da palavra anjo no Novo Testamento. Qual é o significado, qual a origem, qual é a palavra no original grego? Né? No hebraico nós vimos que a palavra é malar, que significa mensageiro. No grego, a palavra é, desculpe a pronúncia, eu não sei grego, ok? É agelos. E agelos tem a mesma conotação, o mesmo significado da palavra em hebraico, que também significa mensageiro. Também se refere àquela pessoa que pega determinada mensagem de um alguém para levar para outro alguém. Originalmente, Malar e Aguelos não, não se referem a anjos. Não foi uma palavra criada para se referir a esses seres espirituais. Ou seja, é um termo que foi emprestado a esses seres espirituais devido ao ofício que eles estavam exercendo naquele determinado momento. E a palavra anjo? Nós sabemos que da Vulgata, a Vulgata é a Bíblia traduzida para o latim. E o latim usa o termo angelus. Angelus, ok? Então, provavelmente, o termo anjo é uma evolução linguística, no caso do português, ou até mesmo do inglês, que usa angel, dessa palavra angelus. Temos ainda o galego, o português medieval, que fala angel, que está mais próximos ainda da palavra que nós conhecemos anjo. Então, anjo é uma palavra que existe no original? Não. Quando nós vamos traduzir, nós deveríamos colocar sempre a palavra mensageiro e fazer uma exegese do texto para saber se aquela referência está falando sobre homens em sua profissão ou sobre aqueles seres espirituais praticando determinado ofício naquele momento. Para a gente tentar confirmar isso que eu estou falando, no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, é a primeira vez nítida que esses seres espirituais são citados na Bíblia. E a Bíblia ali não os chama de malar, mensageiros. Não está traduzido como anjos, né? Na tradução, não, realmente não teria que estar. Não teria que estar como anjo. Mas não está falando, não o chama de malar.
Por que não chama de malar? Porque ali naquele momento eles não estão levando uma mensagem de alguém para um outro alguém. A Bíblia cita que depois que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, Deus colocou querubins naquele local para guardar o jardim e que o homem não retornasse. Então, como aquele ser espiritual não estava ali para levar uma mensagem, Deus ou o escritor não usa a palavra malar, e sim querubim, que também eu creio que deva estar de acordo com o ofício. Alguns falam que querubim são aqueles que guardam alguma coisa. Então, a palavra usada é querubim e não anjo, né? O escritor poderia usar e colocou anjos para guardar o jardim, mas não foi essa palavra que ele usou. Ele colocou e usou a palavra querubins. Então, a gente está aí, estamos conseguindo ir dentro daquilo que nós falamos. A segunda aparição encontra-se em Gênesis 16:7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, e o versículo continua. Abrindo um parênteses aqui sobre o termo o anjo do Senhor. Sempre é falado, ou comumente é falado no meio cristão, que o anjo do Senhor, quando a Bíblia traz esse termo, o anjo do Senhor, com um artigo na frente, está se referindo a uma teofania, que é Jesus antes, essas coisas todas que vocês que já escutaram já sabem. É verdade? Não vou entrar nesse mérito, se é verdade ou se não é. Mas vamos entrar naquilo que está escrito no original, ok? Nessa versão que eu aqui coloquei, está escrito o anjo do Senhor. Em algumas outras versões, além de vir com o artigo, também a palavra anjo vem no masculino, não, desculpa, no aumentativo, ok? A litrata no aumentativo. Com letra maiúscula, desculpa. O anjo está com letra maiúscula. Porém, isso também é algo que o tradutor faz, porque no hebraico não há diferenças de letra maiúscula ou letra minúscula, ok? É tudo igual. No grego, sim. No grego há diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas, mas no hebraico não. Então, quando o escritor ele resolve diferenciar uma palavra com letra maiúscula e letra minúscula, é por entendimento dele. O texto original não consta assim. Mas vamos ver se no hebraico possui esse artigo. Então, eu coloquei aqui o texto hebraico. Opa, desculpa, fugiu. Aqui o texto hebraico aqui no mouse. Va'imtsa'ah. Va'imtsa'ah e encontrou. E aqui está a palavra Mal'ar Yehová, ou tetragrama. Então, e encontrou, se houvesse um artigo, teria que ter um re aqui, como tem aqui, onde eu estou circulando com o mouse. Ok? Não há artigo aqui na frente da palavra anjo. Então, a tradução correta é: e encontrou um anjo de Jeová sobre a fonte das águas, no deserto, sobre a, sobre a fonte, ou junto à fonte, aí não vai fazer diferença, junto à fonte, no caminho de Sur. Então, nós vemos aqui que, pelo menos nesse capítulo e nesse versículo, não há a expressão o anjo do Senhor, e sim um mensageiro. Claro, aí pode ser anjo, pode ser homem. Eu também creio que aqui se está falando dos seres espirituais, sim, tá? Mas você sempre tem que pensar desse modo. Mensageiro. Por quê? Nós vemos aqui que realmente ele está trazendo uma mensagem de alguém
para um outro alguém, uma mensagem de Deus para aquela pessoa que estava junto à fonte. Então, a Bíblia usa o termo malach, mensageiro. Vamos tentar ver aqui no outro versículo. Esse aqui, o número 1, é o que nós falamos sobre H, ok? Aqui, a número 2. Em Gênesis 18, no capítulo 2, não escrevi aqui, eu peço que você pegue sua Bíblia e leia, por favor. Então, a Bíblia fala que Abraão foi visitado por Shiloshá Anashim. Shiloshá Anashim são três homens, ok? Quando Deus lhe informou da iminente destruição de Sodoma e Gomorra. Mas eles vieram como convidados, tipo para conversar. Não vieram trazer uma mensagem específica para Abraão. Então a Bíblia não, no momento, não está o chamando de malar, de mensageiros. Está o chamando de homens, porque assim eles se apresentaram a Abraão, como três homens. Porém, a gente, lendo o texto bíblico, nós sabemos que um desses homens continuou com Abraão e outros dois foram falar com Ló e foram levar a Ló a mensagem de destruição de Sodoma e Gomorra e que Ló deveria sair, fugir da cidade com sua família. Então, aqueles dois homens, né, eram três quando estavam com Abraão. Um ficou com Abraão e dois foram levar a mensagem para Ló. Esses dois, quando estão com Ló, a Bíblia já os chama de anjos ou malachim, mensageiros, porque eles foram levar uma mensagem. Enquanto estavam com Abraão, foram chamados pelo escritor de homens. Quando foram levar uma mensagem para Ló, já foram chamados de mensageiros, porque eles estavam fazendo esse ofício de levar uma mensagem. Porém, lembrando, essa palavra também pode ser usada a homens que exerciam o ofício, a profissão de mensageiros, ok? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Falamos sobre a origem da palavra, sabemos que o termo malach, usado no Velho Testamento ou na Tanar, significa mensageiro e fala de um ofício, fala de uma profissão. O mesmo termo é usado em grego, agelos, e também tem a tradução de mensageiro e que fala sobre o ofício de uma pessoa, ok? E que o termo anjos, que está na nossa Bíblia em português, provavelmente veio de uma evolução linguística do termo angelus, do latim. E vai ficar agora para o nosso próximo estudo, que provavelmente vai ser o último. Nós vamos fazer mais um estudo de mais um capítulo desse termo malar, que provavelmente a nossa Bíblia traduziu como anjos e que provavelmente, a gente não pode dar certeza, não se trata de anjos, mas se trata de homens, ok? Então, aguardo você no nosso próximo estudo. E não esqueça, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe, indique, ok? Shalom, shalom, shalom.